Bem-vindos! Hoje a gente vai analisar um material que compila as mudanças de 2025 no Código de Trânsito Brasileiro, da Lei 15.153. O nosso foco aqui é ver como essa informação está sendo passada e onde ela pode ficar ainda melhor, mais forte. Vamos direto ao ponto. Olha, o documento traz as mudanças principais, né? A transferência eletrônica de veículos, lá no artigo 123, o uso da grana das multas para CNH social, no 320, e também fala do exame toxicológico, no 148A. Aí tem um resumo extra que parece ter sido feito por IA, com outras coisas: regra de celular, transporte de criança, renovação da CNH, simulador. É bastante coisa junta. Sim, é um apanhado bom dos temas quentes da lei nova. Mas olha, logo de cara tem uma coisa que chama atenção, né? A clareza sobre para quem é esse documento, sabe? E qual o objetivo principal dele. Isso podia ser mais direto, mais afiado para conectar de verdade com quem está lendo. Porque hoje o que a gente vê é uma mistura, né? Tem uns trechos com aquela linguagem bem informal, jurídica mesmo da lei, e logo depois vem um resumo mais solto, mais acessível. O problema, assim, é que falta uma ponte, sabe? Uma introdução que diga, olha, isso aqui é para você, sei lá, profissional de trânsito, ou motorista, ou estudante. E o que a gente quer é informar, ou analisar, ou só dar um dia rápido. Sem essa direção inicial, quem pega o material pode ficar um pouco perdido, sem saber se espera detalhe técnico ou só uma visão geral. E essa mistura de estilos pode mais atrapalhar do que ajudar. Entendo. É como tentar agradar todo mundo ao mesmo tempo e acabar não agradando ninguém direito, né? A linguagem jurídica pode ser meio intimidadora para quem não é da área. Exato. E o resumo, por outro lado, pode parecer superficial para um especialista. Justamente. Então a sugestão é essa: definir bem quem é o público principal e qual a meta do documento. E falar isso logo no começo, sem rodeios. A partir daí, dá para pensar em como integrar melhor as partes. Talvez nem precise jogar o resumo fora, mas sim conectar ele de um jeito mais esperto com os artigos da lei. Poderia ser com notas, sabe? Comentários que traduzem o juridiquês ou que mostram a aplicação prática daquele artigo. Por exemplo, a introdução podia ter algo tipo: nota ao leitor. Este guia é para instrutores de autoescola e despachantes. O foco são as mudanças práticas da Lei 15.153, que afetam direto a habilitação e a transferência de veículos. A gente busca traduzir a lei para orientações do dia a dia. Ou, se for manter resumo separado, contextualiza. Olha, a seguir tem um resumo dos pontos principais, numa linguagem fácil, para consulta rápida. Para detalhes técnicos e a lei na íntegra, veja os artigos que a gente citou antes. Isso dá mais controle para o leitor, né? Ele sabe o que esperar. Faz total sentido. Essa definição no início funciona como um acordo, né? Alinha as expectativas. E falando em como o leitor navega pelo texto, isso me leva a pensar na organização da informação mesmo. A estrutura atual, como é que você viu isso? Pois é, esse é justamente o segundo ponto que merece atenção. O jeito como o conteúdo está organizado hoje acaba fragmentando a informação, sabe? E isso pode dificultar uma visão mais completa das mudanças e de como elas se conectam. O que a gente tem é um zigue-zague. Pega um artigo específico, tipo o 123 da transferência eletrônica. Aí pula para o 320 de multas e CNH social. E ainda menciona uns vetos em alguns pontos, artigo 123, parágrafo 4º, incisos I, artigo 148A, parágrafos 10 e 11, artigo 3. Só que não explica o que foi vetado nem por quê. Isso deixa o leitor meio no escuro sobre partes que talvez fossem importantes, né? Aí, do nada, entra um resumo que lista um monte de outros assuntos: celular, criança, renovação, simulador, ciclomotor, ultrapassagem, retrovisor, que nem sempre foram detalhados nos artigos da lei mostrados antes. Falta um fio condutor, uma lógica que amarre tudo. Essa questão dos vetos sem contexto é curiosa mesmo. É como dar a notícia pela metade, né? Você sabe que algo não passou, mas não sabe o que, nem o impacto disso. E essa coisa de aparecerem temas no resumo que não estavam nos artigos antes, pode dar uma sensação de, ué, mas de onde saiu isso?
Por exemplo, o resumo fala dos prazos de renovação da CNH por idade ou das exigências para quem tem EAR. Detalhes que não estavam lá nos artigos 123 e 320 que foram citados antes. Exatamente. Cria uma quebra, né? E levanta dúvidas sobre por que escolheram esses artigos e não outros. Por que esses pontos no resumo? Qual foi o critério? A sugestão aqui, então, é repensar a arquitetura toda do documento. Sair dessa lógica de seguir a ordem dos artigos, ou da divisão simples literal. Uma abordagem por tema talvez funcionasse bem melhor. Imagina agrupar as mudanças por grandes áreas, assim, por impacto. Dentro de cada tema, você apresenta o trecho da lei que importa, e logo em seguida, as informações práticas do resumo que tem a ver com aquilo, talvez com os comentários para ligar os pontos. E os vetos? Bom, aí teria que decidir. Ou explica rapidinho o que foi vetado e por que, se for muito importante para o entendimento, ou simplesmente tira a menção para não criar ruído, sabe? Depende do objetivo que foi definido lá no começo. E, claro, né, garantir que os pontos importantes do resumo tenham alguma base nos trechos da lei que estão ali, ou pelo menos indicar onde achar a informação completa. Você poderia dar um exemplo de como ficariam essas sessões por tema, só para a gente visualizar melhor? Claro, claro. Poderia ser algo assim, ó. Seção 1, modernização e processos digitais. Aí junta a transferência eletrônica do 123, parágrafo 4º, talvez a questão das assinaturas digitais, a vistoria eletrônica que está mencionada. Seção 2, acesso facilitado à habilitação. Foco na CNH social, a ligação com Cadu único, a aplicação das multas do artigo 320. Seção 3, novas regras de segurança e fiscalização. Aqui entraria o uso de celular, transporte de criança, regras de ultrapassagem, retrovisor que está no resumo e o exame toxicológico do 148A e do resumo também. E uma seção 4, requisitos para condutores, formação e renovação, que abordaria os prazos da CNH, as exigências para atividade remunerada, EAR, o uso de simuladores que vem mais do resumo, mas idealmente conectando com a base legal, mesmo que não esteja no 123 ou 320. Talvez indicando outros artigos ou resoluções, né? Dentro de cada sessão, assim, a lei e a prática andariam juntas. Ficaria mais fluido, mais fácil de entender. Gosto dessa ideia e organizar por intacto parece bem mais intuitivo para quem precisa entender o que muda na prática, né? E isso nos leva direto para o terceiro ponto, eu acho, porque o material descreve bem o que mudou. Por exemplo, a transferência eletrônica lá no 123, parágrafo 4º, mesmo condicionada à regulamentação, ou a CNH social via CAD único no 220, parágrafos 4º e 5º, a informação está lá. Tá lá sim, a descrição do fato tá clara. Mas, e esse é o terceiro ponto principal. O material mostra as mudanças, mas não mergulha muito nas implicações práticas e nos desafios que podem aparecer na hora de implementar isso. O documento para muito no o quê e não avança o suficiente no e daí, sabe? Qual o impacto real disso para os diferentes envolvidos? Pensa nos DETRANs, nos CFCs, nos motoristas, nos candidatos da CNH social, na sociedade toda. Por exemplo, essa transferência eletrônica precisa de assinatura qualificada, avançada, da Lei 14.063. E a vistoria eletrônica fica a critério do órgão executivo. Isso já abre um monte de perguntas, né? Quais os desafios de tecnologia para os DETRANs, principalmente os menores? Como garantir a segurança contra a fraude nisso tudo? Vai ter um padrão nacional ou cada estado vai fazer de um jeito, virando aquela bagunça? Exato. E a CNH social? Uma iniciativa ótima, claro, mas como garantir que vai funcionar na prática? De forma eficiente, justa, com a integração do Cadu único e dos DETRANs e a sustentabilidade financeira? Depender da arrecadação de multa, que a gente sabe que varia muito, será que o dinheiro vai dar? E a qualidade do ensino nos CFCs que vão atender esse público, como fica? São perguntas cruciais que ficam meio no ar. São justamente essas perguntas que deixariam o material mais rico, entende? O resumo também fala de endurecer penalidade, de exigir simulador. Como isso muda o trabalho do agente de trânsito lá na rua? Qual o impacto no custo, na estrutura dos CFCs? O material atual não explora essas camadas. A sugestão, então, é adicionar essa dimensão de análise,
discutir as consequências práticas, os obstáculos que a gente já pode prever na implementação, talvez até as polêmicas ou os benefícios esperados de um jeito mais claro. Não precisa ter todas as respostas prontas, óbvio, mas só levantar as questões certas já agrega muito valor, porque estimula quem está lendo a pensar criticamente sobre o assunto. E como isso poderia aparecer no texto, de forma concreta, assim? Poderia ser com uns boxes pequenos de análise ou uns pontos de atenção depois de descrever cada mudança importante. Por exemplo, depois de explicar a CNH social do artigo 320, incluir algo como análise de impacto. A viabilidade da CNH social vai depender muito da capacidade dos Detrans de integrar sistemas com o CadÚnico e gerenciar o dinheiro das multas. Algumas questões ficam em aberto, como garantir que o programa seja uniforme nos estados, qual o mecanismo para assegurar a qualidade da formação subsidiada, evitando que fique ruim. Ou no caso da transferência eletrônica do 123, desafios à frente. Implementar a transferência e a vistoria 100% digitais é um avanço, mas vai exigir investimento pesado em tecnologia e segurança dos Detrans. Padronizar os procedimentos entre os estados vai ser chave para evitar confusão e garantir a validade jurídica em todo o país. E vai ser essencial monitorar como os usuários se adaptam e como prevenir fraudes. Adicionar essa perspectiva transforma o documento. Deixa de ser só um compilado de informação e vira um recurso mais estratégico, mais útil para quem precisa tomar decisão ou se preparar para essas novidades. Fica bem claro mesmo que adicionar essa camada de análise, esse pensar sobre as mudanças, realmente eleva o valor do material. Deixa de ser só um o que mudou, para ser um tá, e o que isso significa para mim e para o sistema todo. Exatamente. É ir da informação para o conhecimento aplicado para a inteligência sobre o tema. Ótimo! Então, para a gente recapitular a nossa conversa aqui, a gente identificou 3 grandes oportunidades para fortalecer esse material sobre as mudanças no Código de Trânsito, né? Primeiro, definir melhor para quem ele se destina e qual o objetivo principal, ajustando a linguagem e o foco a partir disso. Isso, clareza no público e propósito. Segundo, repensar a estrutura. Talvez ir para uma abordagem por tema, agrupando as mudanças por área de impacto. Isso tornaria a leitura mais conectada, mais fluida e também explicar melhor detalhes como os vetos. Uma organização mais lógica, temática. E terceiro, e talvez o mais importante que a gente falou, ir além da descrição. Aprofundar a análise das implicações práticas, dos desafios de implementação, dos possíveis impactos dessas novas regras para todo mundo que está envolvido no trânsito. Exato. Adicionar a camada de análise, o e daí? Olha, a base do material é boa. Ter compilado as informações já é um ponto de partida valioso. Com esses ajustes, clareza de propósito, organização lógica e profundidade na análise, ele tem tudo para virar uma ferramenta ainda mais poderosa, indispensável mesmo. Esperamos que essa nossa discussão traga boas ideias para refinar o material. E claro, se depois de trabalhar nesses pontos você quiser uma nova rodada de análise, vai ser um prazer olhar de novo e continuar essa conversa.